Porque se você ainda não viveu essa fase, esse início da barbearia, você não sabe como vai ser, qual barbearia você vai encontrar para trabalhar, se você vai encontrar uma barbearia para trabalhar, esses medos que normalmente assombram a gente no início. Mas calma, ainda vou te ajudar a passar por essa fase, a chegar nessa fase com muito mais clareza e muito mais facilidade. A maioria das pessoas tem medo de deixar o trabalho atual, o emprego fixo, e viver do que gosta, e viver do que ama. Antes de entrar mais a fundo nisso, vamos entender a diferença entre medo e perigo, pelo menos na minha visão. Vamos supor que, imagine-se que você está no meio da Amazônia, no meio da mata fechada e tem uma onça. Então talvez a 10 metros de você, a 15 metros de você, tem uma onça. Acontece que você está em perigo, você pode ser ferido ou você pode morrer, né, se ela te atacar. Então isso é perigo, você está correndo perigo. Agora, quando a gente fala de medo, e vamos colocar esse exemplo do medo de deixar o seu trabalho, né, algo seguro, digamos assim. É medo de quê? É medo de algo desconhecido, é medo de como você vai se virar daqui um mês, daqui 2 meses, medo de algo que você não conhece, certo? Então, pensando dessa forma, né, por que que tantas pessoas, por que que a grande maioria das pessoas, e talvez você, tem medo de deixar o seu trabalho atual, seu emprego atual e viver da barbearia, por exemplo. Eu não julgo, muito pelo contrário, eu tento me colocar no seu lugar, eu tento me colocar no lugar dessas pessoas que ainda têm esse medo. Por quê? Porque eu já passei por isso, porque eu já tive esse medo não só na barbearia, alguns anos atrás quando eu comecei, mas também quando eu tentei me dedicar à fotografia e o medo acabou me impedindo. Né? Nesse caso, eu acho que não foi nem tanto o medo de começar, porque eu comecei, eu já fazia um trabalho ou outro fora do meu emprego fixo, mas talvez o medo do desconhecido, o medo de como seria viver da fotografia, não me deixou planejar, não me deixou criar um caminho para que eu pudesse viver da fotografia. E já na barbearia, né, já que eu já tive essa experiência com a fotografia, eu pensei, vou fazer diferente. Então, na barbearia, mesmo com esse medo, é aquela frase, né, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, para escapar, para passar por cima desse medo, é muito importante você ter um plano, porque se você consegue visualizar o caminho que você vai seguir, é muito mais fácil ir com medo mesmo. E na barbearia foi o que eu fiz. Eu criei um plano, né? Eu coloquei, digamos que metas, objetivos, para depois, cada objetivo que eu batesse, eu fosse conseguindo dar um passo a mais, mesmo com medo. E eu sei que talvez você está passando por isso, por esse medo. Então, acalma, que é normal. Sempre que a gente fala de mudança, a gente pensa em mudanças grandes, em mudanças maiores, e dá uma sensação, se você está passando por isso agora, principalmente, que parece que é um bicho. Se você passar por ele, ele pode realmente te fazer mal. E a gente passa por mudança no nosso dia a dia, basicamente todos os dias, né? A gente está sempre passando por mudanças, só que às vezes, por ser mais insignificante, não ter uma importância tão grande, a gente acaba não dando tanta atenção. Vou dar o exemplo, né, o contexto de como está sendo esse vídeo, né? A gente tá sendo meio que vlog, eu meio mostrando os lugares e trazendo o conteúdo para você dessa forma. É engraçado que essa viagem que a gente está fazendo, esse acampamento, a gente programou mais ou menos 2, 3 meses atrás, ou talvez até um pouco mais. E era para ser um acampamento de verão, era para estar super quente. A gente fazendo trilha, a gente já fez uma trilha, né? Mas era para estar, tipo, entrando nas piscinas naturais, nos lagos, aproveitando o calor. Mas, agora nas últimas semanas, a gente percebeu que teve uma grande mudança no tempo. E hoje, por exemplo, a máxima vai ser 16 graus, enquanto no verão aí, fácil, tá acima de 30. E a gente tinha a opção de fazer uma mudança nessa viagem, de ir para o sul de Portugal, onde estava mais quente, acima de 25 graus. Mas eu pensei, poxa, por que não fazer a mesma viagem e aproveitar essa mudança, né? Porque nem sempre o acampamento precisa ser no calor. A gente pode aproveitar esse tempo
esse céu, que também é muito interessante para acampar, é bem bacana também, sabe? É uma experiência diferente. Então a gente está acostumado a passar por mudanças no nosso dia a dia, seja no trabalho que a gente está, seja nos nossos relacionamentos, só que como essas mudanças são menores, a gente sabe lidar com elas de uma forma diferente, totalmente diferente de quando você tem que lidar com essa mudança, né, de transição de carreira, de sair do seu emprego atual para viver 100% da barbearia. Né? Parece que, como eu falei, parece que é um bicho, parece que é alguma coisa que vai te fazer mal quando você começa a pensar nisso, até dá um frio no estômago, porque é o desconhecido, porque você não sabe como vai ser, porque se você ainda não viveu essa fase, esse início da barbearia, você não sabe como vai ser, qual barbearia você vai encontrar para trabalhar, se você vai encontrar uma barbearia para trabalhar, esses medos que normalmente assombram a gente no início. Mas calma, ainda vou te ajudar a passar por essa fase, a chegar nessa fase com muito mais clareza e muito mais facilidade. E ainda falando sobre esse medo dessa mudança, principalmente, né, de deixar um emprego com carteira de trabalho assinada ou contrato de trabalho para viver da barbearia, acho que esse medo é tão forte, principalmente pela sociedade que a gente vive, né, que prega muito que para você ser bem sucedido, você precisa ter um contrato, uma carteira de trabalho assinada em uma empresa muito boa. Tem alguns cargos específicos, né, que quer dizer que você tem mais sucesso, algumas profissões específicas que quer dizer que automaticamente você tem mais sucesso, né? É engraçado, se você analisar, se você, sei lá, pensar nas pessoas talvez que você conhece ou nas pessoas da sua cidade, provavelmente as pessoas que têm maior sucesso, talvez uma condição financeira melhor, provavelmente é quem empreende, independente da profissão, independente se é uma profissão que tem um cargo melhor ou não, se não é uma profissão assim reconhecida. Então a gente vê que esse medo, esse receio que a gente tem na hora de fazer essa transição de carreira é muito pelo que a sociedade prega. Às vezes nem é um medo que você teria, mas tantas pessoas falar, você fica muito indeciso, você fica com medo do desconhecido, né? Pô, será que vai ser melhor eu ser um trabalhador independente, eu fazer meu horário, essas coisas assim, então fica muito pesado para quando a gente tem que decidir se a gente quer ser um trabalhador independente. Só que eu acho que a gente tem que pensar, principalmente nessa escolha, que, cara, claro, né, o dinheiro é importante, é uma ferramenta importante, né? É necessário sim para a gente poder viver bem, para a gente poder ajudar a nossa família e tudo mais. Mas eu acho que o principal, quando a gente fala da nossa transição de carreira na área da barbearia, na área da beleza, assim, é que, né, no seu caso, provavelmente, é que você vai trabalhar com o que você ama, entendeu? Então, eu acho que isso é muito, muito mais importante que qualquer título, que qualquer cargo, sabe? Que qualquer renome que você vai ter em relação a outras profissões, a outros cargos. E, claro, financeiramente também pode dar muito bom, sabe? Pô, tem vários amigos que ganham bem, né? Isso poderia ser um assunto para outro conteúdo, sabe? Talvez média de salários, pelo menos para você ter uma noção, né? Para você saber como se inspirar e como trabalhar para isso. Mas, como eu tô falando, né? Além de tudo isso, eu acho que o melhor é você realmente trabalhar com algo que você gosta, que você ama. Porque, cara, eu mesmo, né? Por muitos anos vivi assim, trabalhando em empregos, né? Eu nem era uma profissão, eram trabalhos assim que, cara, eu não vou falar que eu odiava, né? Mas é aquilo, você acorda de manhã para ir trabalhar e fala, poxa, mais uma semana. E, cara, na área da barbearia é totalmente diferente, sabe? Você já deve ter ouvido falar que lá, quando você trabalha com o que você ama, nem parece trabalho. E, cara, é realmente essa sensação que eu sinto. E as pessoas à minha volta, né? Os barbeiros que eu conheço, amigos assim, também sentem, sabe? É realmente algo que você vai, tipo, muito satisfeito, sabe? Porque todo dia, né, são pessoas diferentes que você vai estar atendendo. Então acaba que é uma oportunidade de aprender, de crescer. Então é algo muito, muito bacana. Boa tarde. Tá fechado, não dá? Padaria? Não, tá aberto. Tá aberto? Tá. Ah, obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Tá aberto ainda? É, boa. Rapaz, você tá no limite. Você tá no limite mesmo aqui. Na nuvem. Nas nuvens. Você fica aqui. Café com leite?
Tem um tempo já que você vive por aqui? 5 meses. 5 meses? Obrigada. Quando eu fiz minha transição para barbearia cerca de 5 anos e meio, quase 6 anos atrás, se a gente analisar nem é tanto tempo assim, cara, foi de uma forma assim bem, até posso dizer quase que sem planejamento, porque eu trabalhava nas entregas, ganhava um salário mínimo. Nessa época eu morava em quarto, ou seja, era uma casa compartilhada com outras pessoas. Então, tipo assim, quando eu decidi que realmente ia começar na barbearia, na primeira barbearia, cara, o dinheiro que eu tinha guardado era tipo assim, o suficiente para pagar mais um mês do aluguel de onde eu morava e fazer uma compra. Tipo assim, só isso. Entendeu? Então, é o recomendado? Claro que não. Mas foi assim que eu fiz minha transição. Com medo? Com certeza, com bastante medo, né? Com uma certa insegurança ali. Mas teve, né, um ponto assim principal que me ajudou muito. Tanto o fato, né, de estar realmente fazendo o que eu gostava foi algo muito importante para mim e foi algo que me fez aprender sobre quando você se expõe a alguma coisa, quando você arrisca, cara, é tipo assim, eu não tinha plano B. Então eu tinha que fazer a barbearia dar certo. Então você cria meios para fazer dar certo, entendeu? Quando você não tem outras opções. Eu não podia, não sei se será que esse mês vai dar certo na barbearia. Não, tinha que fazer dar certo. Entendeu? Então isso me fez aprender isso, tipo assim, na prática, que funciona dessa forma. Quando você se expõe a alguma coisa, você acaba aprendendo ali. Mas se for analisar como tudo aconteceu, tipo assim, deu certo, né? E pra muita gente dá certo assim. Mas claro, se você tem a possibilidade de fazer com mais planejamento, cara, melhor ainda, porque você tem uma segurança ali. Mas é aquilo, né? Eu tava com medo, fui com medo mesmo. É assim que a gente tem que fazer às vezes para dar certo. Enquanto toco o sino, não me atrapalha a falar aqui, deixa eu mostrar pra você onde é que eu tô. Porque isso aqui, ó, olha só, cara. Hoje é o último dia do nosso acampamento aqui. Olha essa vista. Esse sino toca de vez em quando, é meio macabro às vezes. Mas tá incrível. Agora deixa eu voltar pra mim aqui. Hoje é o nosso último dia aqui no acampamento. A gente vai começar a voltar pra Lisboa hoje. E cara, tá lindo. É uma experiência totalmente diferente, uma mudança, tipo, bem inesperada o tempo ficar desse jeito, mas ainda bem que eu decidi, que a gente decidiu que a gente viria mesmo assim. Às vezes vale a pena vir com medo mesmo sem saber como vai ser. E como eu tinha prometido, deixa eu te falar agora o que vai te ajudar a deixar o medo de lado e ir atrás do que você quer. Ou ir com medo mesmo, que vai ser, digamos que um planejamento, que são as metas. Ou se você quiser chamar de objetivos. As metas vão te guiar, vão te dar o caminho. Em vez de deixar o desconhecido te dar um medo, ele vai te preparar para seguir esse caminho que você tanto busca. Porque você, quando chegar no próximo objetivo, quando você chegar na próxima meta, você sabe que você tem que dar o próximo passo. Eu preparei um vídeo que vai aparecer para você aqui agora sobre metas, que vai te ajudar muito mais a fundo nesse tema. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário se você gostou desse estilo totalmente diferente que eu trouxe para você, meio vlog com esse conteúdo. É isso. Até o próximo vídeo.